Se você é fã de Diário de uma Paixão, você precisa ler esse livro que, gente, eu devorei esse livro em 2 dias, me tirou da ressaca literária. E eu tô falando de o quê? Parte do Seu Mundo, que é da Abby Jimenez, a autora que me deixou de ressaca e me tirou da ressaca. E, gente, de novo, eu preciso falar dessa mulher porque eu vou ler tudo que ela publicar. Eu acho que eu ganhei um novo favorito da Abby Jimenez. E se esse não virou favorito, ele tá ali empatado junto com Até o Fim do Verão. E que surpresa maravilhosa. Eu peguei esse livro pra começar a ler porque eu tinha acabado de ler O Prometa que Vai Se Lembrar de Mim, também da Abby. E eu tava numa ressaca, eu tentei vários livros e nada fluía. E eu falei assim, quer saber? Eu vou tentar mais um da Abby Jimenez. Esse livro tava disponível no Kindle Unlimited e eu amei tanto que eu comprei o livro físico pra poder ter a minha estante. Porque, gente, eu quero realmente colecionar todos os livros dessa mulher. Eu li praticamente todos, falta apenas Amigos, Para Sempre Seu e alguma coisa de playlist. Eu acho que faltam só esses 3. Aí quando eu finalizar, eu venho aqui fazer ranqueando todos os livros da Abby. Mas aqui, gente, eu amei tanto esse livro é tão bonito. Aqui a gente vai ter uma história, vibes, Diário de uma Paixão, Virgin River, em que a nossa mocinha, ela vai estar voltando de um enterro de alguém da família dela. E nisso ela vai passar por uma cidadezinha e o carro dela vai enguiçar. Vai passar, tipo, algum bicho, o carro dela vai enguiçar. E ela, assim, com um vestido preto, com um corcelê por baixo, ela, tipo, tenta tirar, assim, né, o corcelê, porque tá apertando ela. Nisso aparece um homem do lado dela, que vai oferecer ajuda. E aqui a gente tá falando de uma mocinha que tem 37 anos e um mocinho que tem 28, então a gente vai ter ali uma diferença de idade. E esse mocinho oferece ajuda pra ela, pra, enfim, rebocar o carro. Ela, a princípio, fala que não precisa, que já chamou reboque, só que é uma cidade, tipo assim, que não tem ninguém. Ele fala, cara, o cara do reboque tá lá no bar, então sou eu ou sou eu. Ela aceita a ajuda dele. Enfim, ele ajuda, resolve lá o carro. E aí ele vai, né? Ele vai embora, se despede dela. Ele vai pra esse bar dos veteranos, que é o único bar da cidade. Ela tá morrendo de fome, resolve, né, parar nesse bar, sem saber que ele também tava lá. Chega lá, enfim, né? Aí o bar tá lotado, o bar é uma espelunca. E, enfim, gente, ela fica lá, né, toma um drink, fala com a amiga dela, que tá lá na cidade onde ela mora. E aí todo mundo olha pra essa mocinha, porque, gente, ela é, tipo, né, ela não é da cidade do interior, né, quando chega uma pessoa diferente, todo mundo fala. Nisso, os amigos do nosso mocinho fazem uma aposta. Quem levar ela pra casa ganha $100. Enfim, ele não quer participar da aposta porque ele é contra isso. E aí ela acaba vendo o nosso mocinho, vai falar com ele ou ele vai falar com ela, enfim. Ele comenta da aposta pra ela e ela fala assim, bom, então vamos embora, eu já vou embora mesmo. Você finge que vai embora comigo e pelo menos você ganha $100. E aí você me dá metade. Enfim, e daí eles vão embora. Só que ela não conseguiu comer nada nesse bar. Ele oferece pra ela um queijo quente em casa. Ela aceita. Ela vai lá pra casa dele, só que ela fala assim, olha, eu não tenho relações casuais. Ele fala, não, tudo bem, eu só tô te oferecendo mesmo, é um queijo quente. E aí chega lá na casa dele, né, gente, a química ali existe, entendeu? Ela que nunca fez nada disso, ela resolve fazer o quê? Ter uma noite diferente na vida dela. E aí eles ficam, gente, só que nisso eles ficam. Aí, alguma coisa acontece, eu acho que ela acorda de madrugada. E eu não sei se ela... Gente, eu sei que ela, tipo assim, vai fugir de madrugada. Porque ela, enfim, se dá conta. Ela rouba o moletom dele. Ela pisa no cocô da vaca. Tem uma cabrita. Gente, tem uma cabrita. Tem um porco. Eu sei que ela chega em casa, assim... Ela larga o sapato dela lá, tipo, vai ver Cinderela. E ela volta pra casa toda cagada, toda tipo assim... E fica assim, meu Deus, o que eu fiz? Enfim, a princípio foi isso, né? Foi só uma noite e tal. Agora deixa eu dar uma contextualizada. A nossa mocinha, ela é uma médica de um dos maiores hospitais dos Estados Unidos. A família dela tem uma tradição ali nesse hospital de 125 anos. Então, o bisavô, tataravô, algum muito avô construiu o hospital. Toda a família era de médicos. O irmão dela também é médico. Só que o irmão dela foi embora para casar com uma mulher que é cantora, e enfim, os pais são super contra, então ele se deserdou. E ele, tipo, meio que quebrou esse legado, assim, da família. E ela, apesar dela ser médica também, o irmão era meio
o alinhado ali pra, tipo, tomar conta, assim, do legado da família. Porque ela trabalha na emergência. E os pais dela são cirurgião, o irmão é cirurgião, é todo mundo cirurgião. E ela é meio que a ovelha negra da família, mesmo sendo médica. Porém, os pais, né, o pai dela fala que, né, médico mesmo é cirurgião, o resto não é. Enfim, então tem toda uma questão ali da família, ela não quer assumir essa posição, mas ao mesmo tempo ela não sabe muito bem o que fazer. Ela acabou de romper um namoro, que ela já morava junto com o ex-namorado dela, enfim, eles estavam, tipo, praticamente noivos ali. E ela acabou de romper esse relacionamento, que foi um relacionamento muito tóxico. Então ela ainda tá se dando conta de tudo que ela passou. Ao mesmo tempo, a gente vai ter o nosso mocinho, que eu não lembro agora se ele terminou recentemente, eu acho que sim, não tenho certeza, mas ele tem uma questão também ali da família dele, porque a família dele sempre foi presidente ali nessa cidade, também a família dele tá nessa cidade há muitos anos, e ele foi criado pelos avós, porque a mãe dele tem problemas, enfim, com drogas, largou ele, engravidou dele muito cedo, ele acabou sendo criado pelos avós, só que os avós morreram, deixaram a casa no nome da mãe, e a mãe quer vender a casa, que é um casarão em que ele aluga, né, enfim, como se fosse uma hospedagem ali nessa cidade do interior. E ele não tem dinheiro para comprar casa, ele tá trabalhando, só que ele não sabe o que ele pode fazer para juntar o dinheiro para comprar casa, para que esse legado da família não se perca. Então a gente tem ele ali lutando pelo legado da família, enquanto ela quer quebrar essa tradição, mas não sabe como. Ela resolve, né, voltar para essa cidadezinha para devolver o moletom dele, que afinal ela roubou. Porque a princípio, eu não lembro se eles trocam o telefone nesse primeiro dia, ela simplesmente some, só que ela volta, né, e ela fala, olha, a gente não pode ter nada, ele fala, tudo bem, e aí eles ficam de novo, aí eles trocam o telefone, e aí começa um romance. Só que, gente, assim, ela deixa muito clara que a vida deles não se encaixa, por conta de vários motivos. Primeiro porque ela mora, tipo, 4 horas da onde ele mora, então, assim, ela sempre vai pra lá, os pais dela, né, tem essa questão da família dela. O ex-namorado dela era um cirurgião. Ela é menosprezada por conta de quem ela é. Imagina ela aparecer com um cara que é mais novo, né, 10 anos mais novo, tatuado, que não tem onde cair morto, assim, não tem um trabalho, né, entre aspas, digno, porque ele é, né, prefeito ali na cidade do interior, ele é carpinteiro, ele aluga lá a casa da família. Então, assim, não tem muito espaço na vida dela pra ele lá. E ela sabe disso. Então, eles começam um relacionamento e ela também acabou de sair de um relacionamento tóxico, então ela ainda tá se descobrindo. Só que ela quer viver esse amor, ela quer viver essa paixão, esse fogo que ela nunca teve com o ex dela. E, gente, eu amei muito esse livro. Assim, é um romance que vai muito além do romance, porque, de novo, né? Aqui a gente vai ter essa parte da família dela, tanto da mãe quanto do pai, porque o pai, ele falava coisas para ela no sentido de, você não é boa o suficiente, você, sabe, de botar a filha para baixo. Então, ela passou a vida ouvindo isso. E o namorado dela, noivo dela, enfim, o ex, ele falava também coisas pra ela. Então ela tinha um relacionamento abusivo, não no sentido de sofrer abuso físico, mas abuso emocional. Então ele falava pra ela que ela fedia, tipo, olhava assim pra ela, acabou de tomar banho, ai, nossa, você tomou banho mesmo? Coisas que minavam a autoestima dela e que afetava, assim, a confiança dela mesmo nela, enfim, em quem ela é e no mundo. E, por exemplo, ela não sabia fazer alguma coisa de casa, né, porque a família dela sempre teve muito dinheiro, então ela não sabia, sei lá, varrer um chão. E aí, o ex-noivo dela zombava dela, tipo assim, ai, você é um inútil, sabe? Você não presta, você não sabe nem varrer um chão. E aí, quando ela passava um tempo, né, lá com o outro, na cidade do interior, quando ele percebeu que ela não sabia fazer várias coisas comuns, ele ajudou ela, ele ensinou pra ela. E ele achou muito divertido, porque ele sabia que ela, né, em determinado momento ele descobriu que ela era médica, então assim, ele começou a admirar mais ainda ela e ele pensava, o que que eu vou poder, né, eu que sou humilde, o que que eu vou poder ensinar pra ela? E tinha, assim, várias coisas que ele ensinou pra ela. Ele ensinou ela a cozinhar, ele ensinou ela a cuidar da casa, enfim, a fazer várias coisas. E, gente, sério, esse livro ele é muito maravilhoso, porque ele aborda essa questão de que às vezes a gente não percebe, né, dessas coisas que minam a nossa confiança, que às vezes podem ser conscientes, às vezes podem ser inconscientes, só que a gente, como adulto,
é a responsabilidade nossa, né, entender e saber que aquilo não faz parte da gente, que às vezes o que dizem pra gente que a gente é, não é de verdade quem a gente é. Então, eu acho que é muito bonito a forma como ela vai aprendendo a gostar dela mesma, a se amar, a se aceitar. E aí, gente, esse livro ele é muito lindo porque tem essa questão, né, bem Diário de uma Paixão, do tipo, ele pensa o que que ele pode oferecer pra ela, porque ela tem absolutamente tudo e ele não tem nada pra oferecer pra ela, tipo assim, né, a vida dele é completamente diferente em termos financeiros, em todos os termos. Só que quando ela vai pra essa cidade, ela vira uma pessoa completamente diferente, ela se sente em paz, enfim. E aí, em determinado momento também, algumas amigas do trabalho dela acabam, né, elas fazem uma viagem em amigas, só que elas vão pra essa cidadezinha e ela percebe, né, a forma como as amigas tratam ele, né, ela pede pra não perceber que eles se conhecem, porque senão elas vão falar pro ex-noivo dela, que inclusive, gente, olha como um cara tóxico. Eles moravam na mesma casa, eles se separaram, e o cara simplesmente, tipo assim, falou que não ia sair da casa porque ele pagou a casa junto com ela, sendo que ele traiu ela. Ah, gente, ainda tem essa questão. Eles se separaram porque o ex dela traiu ela, e os pais ainda falavam assim: quando é que você vai voltar com o fulano? E aí ela falava assim: mas o fulano me traiu. Aí o pai: ai, não, mãe, você deve ser muito exigente, né? Vai fazer terapia de casal, você acha que relacionamento é fácil? Assim. Então, assim, gente, são muitos anos e ela viu também a mãe dela permitir esse tipo de relação. Então, de alguma forma, isso fez com que ela permitisse estar nesse tipo de relação. Então, enfim, é um livro que fala muito sobre muitas coisas, né? Sobre tradição, sobre família, sobre até que ponto vale a pena você lutar por algo que não é escolha sua, sobre você tomar a rédea da sua própria vida, sobre você fazer as suas próprias decisões. E que chega uma hora que, se a sua família não te apoia, né, se a sua família de sangue não te apoia, você pode sim escolher a sua própria família e formar a sua própria família. Enfim, é um livro que realmente ele tem muitas camadas. Eu acho que ele empatou ali junto com Até o Fim do Verão. Eu preciso ainda decidir qual que é o meu favorito da Abby, mas se não for esse com certeza virou o segundo lugar. Porque, assim, eu devorei esse livro, eu não consegui parar de pensar nos personagens. E, ao mesmo tempo, gente, eu sabia que ia dar ruim em algum momento. Porque, assim, né? Mas eu amei a forma como eles foram construídos. Eu amo a escrita da Abby, eu amo como ela trabalha os relacionamentos, a construção dos relacionamentos, do mocinho, da mocinha, os temas trabalhados, enfim, é um livro que fala muito sobre. E eu, na verdade, é o que eu realmente amo muito da arte, né? A arte como uma forma da gente enxergar coisas que às vezes a gente nunca enxergou. Então, é muito bonito. É muito lindo. Eu chorei no final. Eu me emocionei, eu ri, eu me apaixonei com esses protagonistas. E, gente, é aquele tipo de livro que deixa o nosso coração quentinho, que faz a gente pensar que sim, mesmo que coisas ruins tenham acontecido na nossa vida, tem muita coisa boa ainda para acontecer. A gente pode escrever capítulos novos, a gente pode ter histórias diferentes das histórias que a gente viveu e de que a gente viu. Então é isso, depois me contem se vocês já leram algum livro da Abby Jimenez e se vocês ainda não conhecem a escrita dela. Todos os livros que eu li tem aqui resenha aqui no canal. Em breve, quando eu finalizar todos os livros da autora, eu trago um ranqueando os livros da Abby Jimenez. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que ama Diário de uma Paixão. Sério, gente, quem ama Diário de uma Paixão vai amar esse livro aqui. Não esqueçam também de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, assim vocês me incentivam a produzir cada vez mais conteúdo. E é isso, beijos, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!